Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz, diga glória. Pega a sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deus abençoe pastor Wagner Medina, pastora Nádia, aos pastores aqui presentes, aos membros deste ministério. Para mim é uma honra estar convosco. Me acompanha o vereador Eli, conhecido como Zé Maria, foi presidente da Câmara Municipal o ano passado. Que Deus vos recompense por essa amizade e essa aliança que nós temos. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Em 2014, eu estava ministrando numa igreja em São Luís Gonzaga. Cantora Leia estava em passagem para ministrar em Uruguaiana, na quinta e na sexta, na quarta ministrei em São Luís Gonzaga. E naquela noite, aquela irmã chamada Leia, nunca mais esqueço, ela profetizou sobre a minha vida. Ela disse assim: você conhece o pastor Wagner Medina? 2014. Eu disse: nunca ouvi falar. Ela disse para mim: mas você vai pregar lá, porque Deus está me revelando. Passaram-se 9 anos e se cumpriu a profecia. Tudo aquilo que Deus falar com você, meu irmão, receba, abraça, porque irá acontecer. É como a ministração da palavra. Não deixe escapar, pega para a sua vida, receba, glorifica, arrebata aquilo que Deus tem para a sua vida. Atos capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Naquela mesma noite, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada, observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguindo, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro dormia entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as suas sandálias. E Pedro assim o fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passara a primeira e a segunda sentinela,
e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. A qual se lhes abriu automaticamente. A palavra que Deus colocar em meu coração fala acerca de um personagem da Bíblia por nome de Pedro. A tradução do nome Pedro do latim ao português é pedra. Mas como o hebraico tem 70 faces, 70 caminhos, a tradução mais forte que eu encontrei, aquele que é forte como uma pedra. Vejamos para conhecermos a história de Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava passeando-se, andando à beira-mar. E existia 2 irmãos ali pescando, porque eram profissionais da pesca. Jesus para eles e não lhe fazem propostas, mas lhe fazem promessas. E disse-lhes: deixai as vossas redes para ser pescadores de homens. Inicia-se aqui a chamada missionária na vida de Simão Pedro. Outrora Jesus estava num culto e uma reunião como essa. E Jesus pergunta aos discípulos naquela reunião, porque toda reunião de Jesus se tornava-se culto. E Jesus lhe faz algumas perguntas, mas a pergunta que o copista, escritor do texto, ele fez questão de mencionar foi: o que é que o filho dos homens estão dizendo acerca de mim? Alguns disseram: Senhor, dizem que tu és o profeta João Batista. Outros dizem que tu és o profeta Elias. E vós, o que pensais acerca de mim? Pedro era meio metido, se levanta naquela reunião e disse: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, o Cristo vivo. Jesus olha para ele e disse: viste bem, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te digo mais: te entregarei, dar-te-ei, colocarei sob as tuas mãos as chaves do reino dos céus. Não está no singular, está no plural. As chaves do reino dos céus, porque tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Será que tem alguém para dizer glória a Deus? No capítulo 12, Pedro, que é o líder da igreja, o sacerdote da igreja, Herodes pega ele e encerra dentro da prisão. E ele pensou: agora paramos a igreja, agora paramos o povo. E Pedro estava preso, mas a igreja estava orando incessantemente pela vida de Pedro. E o Senhor colocou a mensagem no meu coração: 5 coisas que o diabo não pode. A primeira coisa que o diabo não pode destruir a igreja do Senhor. Ele pega Pedro e encerra na prisão e solta-se as notícias: ainda essa noite Pedro será morto, ainda essa noite o líder da igreja será morto. Satanás gosta de amedrontar o povo de Deus, porque em Apocalipse ele tem o seu nome falado e escrito em grego e hebraico, Apólion e Abadon, que significa destruidor, ameaçador. Então ele veio para tentar destruir. É por isso que o Evangelho segundo João capítulo 10 vai dizer que o ladrão vai senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O diabo não vai destruir a tua casa, o diabo não vai destruir teu ministério, o diabo não vai destruir teu casamento, o diabo não vai destruir a tua saúde. Por quê? Porque na epístola de João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a Bíblia vai dizer que Pedro continuava preso na prisão. Mas é interessante no versículo 5, e Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava incessantemente. Na minha tradução diz fervorosamente. E a segunda coisa aqui que o diabo não pode impedir: o diabo não pode impedir a oração da igreja.
Pedro estava preso, mas a igreja não estava presa. Lembra do profeta Ezequiel, que significa o seu nome traduzido do original, Deus fortalece? O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, mas jamais o teu sonho será maior do que o sonho de Deus. Deus olhou para ele e disse: não vai ser sacerdote, vai ser profeta. No capítulo 1, ele está preso, está cativo. Como alguém que está preso vai passar a ter visões? E a Bíblia diz assim: e Ezequiel passou a ter visões, e os céus se abriram. Ele estava preso, mas os céus estavam abertos. Pedro estava preso, mas a igreja não parava de orar. E quando o texto diz incessantemente, no original significa: eu não paro de orar enquanto a resposta não chegar. Todos nós temos um Pedro na nossa casa. Todos nós temos um Pedro na nossa família, que precisa da nossa oração, precisa do nosso jejum. E quem sabe nós somos o Pedro essa noite, que estamos aprisionados, encarcerados por alguma situação na nossa vida. Mas eu vim te dizer que o diabo não pode impedir a oração da igreja. O SOS do cristão não é 190, não é o 93, não é o 92. O SOS do cristão é Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e te responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Eu vou destrinchar para você. Sou mineiro, então tem algumas palavras que você vai ficar meio assim. A palavra clamor no original significa bradar, pedir socorro em alta voz. O texto está dizendo: clama a mim. Então o texto está dizendo: ore, grite bem alto, peça socorro, e eu responderei. E continua o texto: anunciar-te-ei. A palavra anunciar-te-ei no original é boas notícias, boas novas, que significa evangelho. Então o texto está dizendo: se você gritar, se você orar bem alto, se você clamar, eu vou anunciar com boas notícias e boas novas. Coisas grandes. Quando o texto diz coisas grandes, faz-me pensar que Deus não é apenas um Deus de mínimos detalhes, mas Deus é um Deus de coisas grandes, e está chegando coisas grandes para a tua vida e para a tua casa. E ele diz mais o texto: coisas grandes e firmes. Diga comigo: firmes. Diga mais forte: firmes. Por que o texto diz coisas grandes e firmes? Porque tem coisas que nós recebemos na nossa vida que é fácil de se afastar, empurrar, remanejar, tirar, arrancar, empurrar. Quantas coisas que você recebeu estavam nas suas mãos e tiraram? Quantas coisas que você recebeu estava tão perto de você e sumiu? Mas o texto está dizendo: aquilo que eu vou te dar é grande e é firme, ninguém move, ninguém tira, ninguém toca. Coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O problema do brasileiro é que ele acha que ele já viu de tudo. Aqui não tem, mas Soledade tem bastante. Lá em Minas Gerais tem bastante. O crente que já trabalhou em tudo, ele conhece tudo, ele conhece todo mundo, ele já fez de tudo. Mas o texto está dizendo: coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Ou seja, é inédito. Você ainda não viu. Você ainda não apalpou. Você ainda não recebeu. O Deus desse altar, Ele está dizendo que tem coisas grandes e firmes, e que os teus olhos não viram, o teu coração ainda não recebeu, as tuas mãos não pegaram. É isso que Deus tem preparado para você. É por isso que o diabo não pode impedir a oração da igreja. Lembra de Salmos? Na verdade, Salmos não é para ser falado. Salmos é para ser cantado, recitado. Porque a palavra Salmos no hebraico é terrilim, que significa cântico e adoração ao Senhor. Nós só não sabemos o tom, a letra. Mas na verdade Salmos é canção, é poesia. E Salmos vai dizer: invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei, te livrarei e te honrarei. Deus está falando aqui para alguém: se você me invocar, eu vou ouvir, vou livrar e vou te honrar. Será que tem uma mão levantada para dizer glória a Deus? Não importa quanto tempo o Pedro está preso, está cego espiritualmente. Deus está falando para você aqui: se você clamar e invocar,
Deus vai tirar esse Pedro da prisão. Pedro estava preso, mas a igreja não estava presa. A igreja estava orando sem parar. E o interessante que o texto vai dizer, e Pedro dormia entre 2 soldados, mas na verdade 16 soldados ao todo guardavam Pedro na prisão. Com crime, porque era sacerdote. Porque a igreja estava crescendo. Agora te faço uma pergunta. Quem é que sabe que vai morrer naquela mesma noite e vai parar para dormir? Se é nos dias de hoje, tem celular na prisão, profeta, revela alguma coisa, pastor, ora por mim, levanta a campanha de oração. Mas Pedro dormia. Sabe por que Pedro dormia? Terceira coisa, porque o diabo não pode tirar o sono de um crente salvo. Eu vou repetir para alguém que está aqui. Terceira coisa que o diabo não pode. O diabo não pode tirar o sono de um crente salvo. Pedro dormia porque ele estava descansando nas promessas. O que Jesus falou para ele? Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não podem contra a igreja, contra Pedro, que dirá Herodes? E Deus está falando aqui para alguém, durma tranquilo. Tem gente perdendo o sono por causa de fofoca. Tem gente perdendo o sono por causa da política no Brasil. Tem gente perdendo o sono por causa de um boleto. A Bíblia diz, quando te deitares o teu sono será suave. Levanta a sua mão que eu vim para profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar essa noite, que essa noite será a melhor noite de sono que você vai ter. Porque o diabo não pode tirar o sono de um crente salvo. Descansa em Deus, meu irmão. Salmos de número 3, uma canção. Eu já tive com vários cantores que nós conhecemos da mídia, Daniel e Samuel, e vários outros, e eu fiz uma pergunta para eles. Qual é o momento que vocês escreveram as suas melhores canções? E eles repetiram para mim, pastor, foi quando a gente estava no deserto, sendo provado com a família, uma doença, uma enfermidade, uma calúnia terrível. Foi aí que veio as melhores canções. Da mesma forma foi Davi. Davi está sendo perseguido pelo seu filho, e uma terça parte do reino se rebela contra Davi, por causa do seu filho. O texto vai dizer que Davi sai correndo, se esconde num vale, e Deus cegou os seus inimigos. Davi não tem ninguém para lutar naquele momento por ele. Ele pega uma pedra, faz dela de travesseiro, deita e dorme. E quando ele acorda, Deus dá a ele uma canção. Por isso que eu te disse que Salmos é canção. E ele escreve a canção: deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor tem me sustentado. Eu vim te dizer que o choro pode durar uma noite, mas amanhã, sexta-feira, a alegria vai raiar para você. Você pode deitar e se pegar no sono, mas amanhã você vai lembrar desse culto profético dizendo: o amor de Deus vem sobre a minha vida e Deus tem me sustentado. É Deus que te sustenta. O diabo não pode tirar o sono de um crente salvo. A Bíblia diz que Pedro dormia, mas de repente uma grande luz sobreveio dentro da prisão, e um anjo veio e tocou ao seu lado e disse: Pedro, levanta-te depressa. A igreja não pôde ir na prisão, a igreja não pode sair marchando com protesto, com cartazes: solta Pedro, nós amamos Pedro, porque a igreja estava vencendo em oração. A igreja não pode ir com porrete, com espingarda, e a igreja não usa isso. Mas a igreja estava orando incessantemente. A igreja não foi lá, mas os joelhos da igreja fez o anjo descer lá na prisão aonde estava Pedro. Você não pode fazer com as suas mãos, mas a tua oração, o teu jejum, os teus joelhos podem fazer. Quarta coisa que o diabo não pode:
O diabo não pode impedir o trabalhar do anjo do Senhor. Tem alguém que crê nisso? Diga glória a Deus. Tem gente, pastor, que acredita mais em demônios do que em anjos. Irmão, tem um demônio do seu lado. O sangue de Jesus tem poder, já acreditou. Aí você diz, irmã, tem um anjo do teu lado. Eu não estou vendo nada. Porque as pessoas acreditam mais em coisas negativas do que em coisas positivas. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vim te dizer que tem anjo de Deus na tua história. Tem anjo de Deus na tua casa. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Se você vê um homem de branco lá na tua casa, não é o fantasma Gasparzinho, porque não existe. Mas se você vê um homem de branco na tua casa, é o anjo do Senhor que chegou com livramento e para trazer a resposta de Deus sobre a sua vida. O anjo chega e desperta Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa. Em outra tradução vai dizer ordenou. E a palavra ordenar, eu fui pesquisar quando Jesus ordenava: levanta-te, toma a tua cama e anda. Era palavra de comandante, de patente alta naquela época. Pedro estava dormindo em um sono tão profundo que o anjo grita com ele: Pedro, levanta-te depressa. E o texto vai dizer: e Pedro, se levantando-se, as algemas caíram do seu punho. Foi o anjo que tirou as algemas do punho de Pedro? Não foi. Foi quando Pedro se levantou. Sabe qual o segredo de você sair desse marasmo, dessa amarração, e Deus desatar a sua vida? É você levantar essa noite. É você se erguer essa noite. Tudo que Deus quer é que você se levante. Essa semana uma irmã depressiva me procurou, e as pessoas acham que os problemas na vida de um depressivo estão no coração. O coração está os desejos, mas sentimentos e emoções não estão no coração, está na alma. É por isso que Davi, ele prega, ele canta para a sua alma: alma, porque estás abatida, crede em Deus. E eu falei para ela: irmã, sabe qual o segredo da sua vitória? Pastor, o que Deus te revelou? Deus falou para mim que a senhora tem que se erguer. A senhora se erguer, não há demônio da depressão, da tristeza, da angústia, tarja preta que vai impedir aquilo que Deus tem na sua vida. E Deus está falando aqui para alguém: se você se levantar, se você se erguer, essas algemas vão cair do seu punho. Ninguém vai te parar. O interessante é que quando o anjo dá ordem, Pedro se levanta, as algemas caem. E o texto vai dizer: põe a sua capa, coloca o teu cinto e coloca as tuas sandálias. Toda pessoa que é presa e quando chega no presídio, os seus pertences ficam com o oficial de dia na entrada do portão. Ninguém chega entrando com boné, com celular, com seus pertences, fica na entrada. Só que quando o anjo entrou na prisão, o anjo pegou os pertences de Pedro. E eu abro um parêntese aqui: Deus nunca vai matar os seus inimigos. Os seus inimigos não têm que morrer. Os seus inimigos, aqueles que não vai com a sua cara, aqueles que não gostam de você, tentam trapacear você, eles têm que permanecerem vivos. Por quê? Que graça que tem se Deus ceifá-los? E Deus não faz isso. Que graça que tem eles sucumbirem? Eles têm que ficar vivos para contemplar a sua vitória. O anjo entra na prisão, mas não mata os soldados. O anjo anestesia os soldados. Pega os pertences de Pedro, a capa, o cinto, a sandália, e vai passando a primeira, a segunda sentinela. Chegou na prisão de Pedro e entregou para eles os pertences. Levanta a sua mão que eu vim para ser profeta de Deus. Tudo aquilo que tiraram de você, que estão tentando tirar, não vai conseguir, porque há um Deus de restituição. Da mesma forma que o anjo trouxe os pertences de Pedro, Deus está dizendo: aquilo que é para você ninguém tira, aquilo que é para você ninguém toma, aquilo que é para você ninguém arrebata, porque tem o teu nome, tem o teu endereço, tem a tua senha, tem o teu CPF. Será que tem alguém para dizer glória aí? Quinta coisa: o anjo pega Pedro pela mão direita. Eles passam primeiro a sentinela, a segunda.
e quando chega ao portão de ferro, a Bíblia diz que as portas se abriram automaticamente. Repita comigo, automaticamente. Mais forte, automaticamente. A palavra automaticamente no grego é autômatos, que significa não precisa colocar as mãos, se abre por si só. Tem alguém aqui que já foi no consultório no shopping e as portas se abriram automaticamente? Levanta a sua mão. Ah, só eu e o irmão lá, o restante não conhece shopping. Ah, mais uma irmã lá. Mas alguém conhece shopping? Ah, conhece, eu vi a igreja aqui. Glória a Deus. Quando você está chegando perto do shopping, na porta, parece que tem alguém te observando. Está te olhando, e quando você coloca o pé, se abre automaticamente. Quinta coisa que o diabo não pode. O diabo não pode fechar as portas para você. Vou repetir para alguém. Quinta coisa. O diabo não pode fechar as portas para você. Não precisa você usar pistolão. Não precisa você usar compadre, comadre. A porta vai se abrir por si só. É automaticamente. Lembra de João, que Deus dá a ele a revelação na ilha de Patmos? Ele disse: eis que coloquei diante de ti uma grande porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Em Apocalipse capítulo 3, a igreja fraternal, a igreja Filadélfia, ele vai dizer: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E eu vim ministrar sobre a tua vida, que tem portas abertas para você essa noite. E ela se abre automaticamente. Prepara para contar o testemunho no altar. Porque aquilo que estava travado, Deus está desatando hoje. Ele tem a chave sobre as mãos dele. E ele está dizendo: as portas se abrem para você hoje, automaticamente. Tem alguém para dizer glória a Deus aí? Fica de pé que eu quero orar por você. Há uma graça de Deus aqui. Devo-se erquia. Joresse a lavou de assaio. Elevurgue assai. Esse irmão que está aqui na ponta, meu irmão, levanta sua mão, por favor. Senhor, o que Deus tem sobre a sua vida é espetacular e extraordinário. Da onde que Deus te tirou, era só Ele mesmo para te tirar. E Deus disse para mim, essa noite se desata sobre a vida dele muitas bênçãos. Para muitos, Jacó não queria chegar aonde ele chegou. Só que, sobre o ventre da mãe de Jacó, o Senhor lançou uma promessa: o menor será o maior. Parece que confunde a nossa mente, e entramos em parafusos. Mas o Senhor disse para mim, diga para ele, que eu vou fazer ele se destacar no meio da família, como mineira saio de ovúcia. Eu estou vindo na sua frente, se você olhar, você vai ver apenas o chão da igreja. Mas na sua frente Deus abre um baú com várias moedas de prata e de ouro. Um tempo de prosperidade e abundância vem sobre a tua vida e sobre a tua casa, diz o Senhor. Será que tem alguém para dizer glória a Deus? Há uma graça de Deus aqui. Altar fala de resposta. Altar fala de encontro. Todas as vezes que Abraão, Isaac e Jacó, eles precisavam de uma resposta de Deus, eles levantavam o altar, sacrificavam o altar, e não saíam enquanto Deus não respondesse. Todas as vezes que você entrar por ali, nunca tenta avistar, será que o pastor está na igreja? Será que está aqui hoje? Olhe primeiramente para o altar, porque o altar tem boca e o altar fala. O altar tem boca, ele fala e ele responde. É no altar que Deus responde. É no altar que Deus cura. É no altar que Deus liberta, é no altar que Deus sara.
É no altar que Deus recarrega a sua bateria. É no altar que Deus te levanta. É no altar que Deus te dá destino, te dá direção, te dá bússola, te dá o norte. E eu quero chamar aqui diante do altar, só aqueles que precisam de uma confirmação, de uma resposta de Deus, saia do seu lugar e venha até o altar que eu quero orar por você. Isso pode chegar mais à frente. Quanto mais próximo nós estamos do altar, mais em conexão nós estamos com Deus. Você não pode ter medo do altar. O altar só quer marcar a sua história. A mão onde eu saio, onde eu viro e assaio. Lemo onde assaio. Eu não posso sair com essa palavra que há no meu coração. Pastor, coloca a mão no peito da pastora Nádia, por favor. Em 2021, eu estava na Câmara de Vereadores, me deu um princípio de desmaio, me levaram ao médico. O médico olhou para mim e disse assim: você está com diabetes. Eu fui em outro planeta e voltei. A minha diabetes estava em 690 e eu não sabia. Tudo começou com bastante urina, bastante vontade de tomar água e canseiro, e comecei a emagrecer e não sabia o que era. Mas no culto de domingo na igreja, uma missionária pregando, ela olhou para mim após 6 meses e disse assim: hoje Deus visita o teu sangue. E ela não sabia de nada. Eu chorei aquela noite, recebi aquela palavra, indo em direção ao trabalho na segunda-feira, era a sessão na cama. Me deu de novo um princípio de desmaio. Fui até a farmácia, medi, feri e perguntei para a moça: eu quero ver minha glicose, porque eu tenho diabetes. Ela olhou para mim, mediu, feriu. Ela disse assim: realmente você tem diabetes? Eu falei assim: tem. Está em 90. Eu falei: o quê? Não, furou aqui o outro, fere aqui o outro. Ela: 90. Porque você está com a pressão um pouquinho alta. Você tomou café? Eu falei: tomei bastante, eu gosto de café. No outro dia, feri de novo, 90. No outro dia, feri de novo, 85. No outro dia, feri de novo, 90. Mas estava em 690. Só que quando Deus fala, Deus não quebra princípios, Deus quebra protocolos humanos. Para a medicina não há cura, mas para Jeová Rafá, Ele é o Senhor que cura e o Senhor que sara. O Senhor colocou uma palavra no meu coração nesse altar, porque esse altar foi levantado debaixo de lágrimas, moeda, dinheiro, campanhas. E Deus disse para mim: diga para ela Ezequiel 37. Ezequiel 37 era apenas um vale de ossos secos, exterminados e espalhados. Mas daquele vale saiu um exército numeroso. A voz que fala comigo, eu não me engano, de Evunassai ou de Ovácia. Diga para ela que eu visito os órgãos dela, eu visito a carne, eu visito os nervos, eu visito a pele, eu visito o sangue, e eu entro na árvore genealógica e arranco e extermino da raiz o espírito da morte, para provar que eu sou Deus e sou Jeová Rafá, o Senhor que cura e o Senhor que sara sobre a vida dela, sobre a sua fronte, a sua testa. Eu vejo uma placa que Deus levanta longe